Um prazer imenso perceber o interesse dos ceramistas pelas queimas a lenha. E tem essa queima a lenha que é fantástica e que eu tenho certeza que você também vai se interessar. E o melhor de tudo, você pode participar, levando as suas peças, preparando as peças, enfornando, queimando. Mais de 40 horas do lado do forno, acompanhando passo a passo, sob o comando do João Felipe Cursino. É isso aí. É a queima do Smokeless em Cunha. E eu fui para lá, registrei tudo e vim aqui para te mostrar, tintim por tintim em detalhes. É uma oportunidade incrível poder participar da queima do Smokeless. Até porque é muito difícil a gente ter um forno desse no quintal de casa, organizar toda essa lenha e ficar 40 horas do lado do fogo sozinho. É uma experiência realmente assim que vai muito além de queimar argila. Ela tange a gente muito profundamente. De compartilhar emoções, sentimentos e no limite do cansaço, no limite do calor, no limite da alegria, na abertura do forno, de ver tudo que o fogo é capaz de fazer. Para você que sempre teve curiosidade de conhecer uma queima a lenha, bem-vindo. Hoje o cenário é outro. Nós estamos aqui em Cunha, no Instituto Cultural de Cerâmica, no Smokeless, e vamos acompanhar a queima a lenha, organizada e dirigida pelo João Felipe Cursino. Atualmente eu tenho uma lista de espera de pessoas que querem queimar. As queimas que a gente faz aqui não são muitas, são uma, duas no máximo por ano, até por questão de limitação de espaço de lenha, a gente precisa comprar, guardar e secar durante um tempo. E então são mais ou menos uma ou duas queimas por ano. A divulgação acontece no meu Instagram e junto com o Instagram do Instituto, quando a gente não tem essa demanda alcançada. A gente trabalha com 10 a 12 pessoas na queima. Eu peço para eles trazerem uma argila, né, as peças feitas já, com uma argila branca, que tenha baixo ferro, baixo manganês. Como a gente trabalha numa temperatura um pouco alta, para evitar com que peça derreta durante a queima. O forno foi construído de outubro para novembro de 2017, durante o festival daquela época. O Marcelo Tokai, na época, ele era presidente aqui do Instituto e ele tinha convidado o Kusakabe, Masakazu Kusakabe, para poder construir esse forno aqui. Então ele veio, ficou mais ou menos 1 mês e meio aqui no Brasil. E durante a sua estadia, nós construímos o forno em 2 semanas e meia, fizemos 2 queimas, aproveitamos para aprender um pouquinho sobre o processo da queima com ele. Então o forno já tem mais ou menos 8 anos que está presente aqui, construído no Instituto. O Marcelo foi aluno do Kusakabe lá no Japão e ele tinha vontade, o Kusakabe tinha com vontade de conhecer o Brasil e construir um forno aqui no Brasil. O forno ele é desenvolvido para emitir pouca fumaça para a atmosfera durante o processo de queima. É um forno anagama, mas bem mais reduzido. Ele tem um processo de queima de 35 a 48 horas. Esse é um dos anagamas que nós temos aqui, mas esse é o único da América Latina com baixo emissor de carbono. Sobre o processo de esmaltação, como eu disse, é um forno anagama. Então, o processo de esmaltação é próprio das cinzas, mas o forno em si ele tem algumas limitações de espaço que só algumas partes são esmaltadas com as cinzas.
Essa esmaltação natural é pelo tempo de queima e a gente permite trazer alguns esmaltes que suportam essa alta temperatura também. Então, esmalte que suporta 1280, 1300, 1320, geralmente são esmalte de cinzas, né? E sempre a gente esmalta na parte interna da peça e um pouquinho na parte de fora, por conta da temperatura. Se é uma peça que está esmaltada na parte de fora e ele fica muito próximo à fornalha, vai escorrer e vai acabar grudando na bolinha que a gente usa de proteção, pode escorrer na placa, então é um processo de limpeza também que precisa acontecer para a gente limpar todo esse processo. Então a gente tem a esmaltação natural, que já é com as cinzas, e a esmaltação interna, com o esmalte que cada um traz. As pessoas trazem os seus esmaltes, né? A gente não disponibiliza os esmaltes aqui. E é mais uma pesquisa, né? Essa queima é mais uma pesquisa de processo de queima e de esmaltação natural. Essas bolinhas a gente utiliza para poder separar da placa, né? Então a gente consegue suspender ela da placa. Por que a gente faz isso? Essa queima, né, é uma queima que tem muita cinza que voa durante o processo. Essa cinza, com o tempo de queima, ela vira esmalte. Se essa peça tá só o pezinho direto na placa e você tem uma camada de esmalte presa dentro aqui do corpo da cerâmica, e o tempo de queima faz com que o vidrado escorra. Então, se o vidrado escorrer, ele vai ocasionalmente grudar na placa. Aqui vocês podem ver que dentro da peça está esmaltado, né? E por fora não. Por quê? A temperatura ela pode subir muito. A gente evita esse escorrimento da cinza na placa. Então, isso aqui é uma bolinha de argila, uma argila branca. A gente colocou casca de arroz, que dá para ver aqui. Se não tiver casca de arroz, dá para fazer com serragem, um pouquinho de areia e caulim. Então ela vai ficar um material refratário. O processo de queima que a gente já realizou aqui, geralmente leva em torno, pela experiência, leva em torno de 35 a 40 horas. Não sei se todo mundo tem o hábito de usar, mas nós usamos os cones como nosso termômetro. Então nós conseguimos identificar a temperatura através dos cones. Além disso, nós colocamos dentro do forno algumas cestinhas, alguns anéis com esmalte dentro. Então, quando chega na temperatura, esse esmalte ele vai vitrificar. E nós temos as espias no forno, tanto na porta que a gente monta e tanto quando ele já foi montado. Quando a gente faz tipo uma pescaria, então colocamos bem próximo à espia, né? A espia está aqui, então a cestinha está aqui, a gente tira a espia, a gente vem com um vergalhão aqui dentro e pesca essa cesta e retira. Isso é como se fosse um raku em alta temperatura, para a gente identificar como o esmalte está lá dentro da peça. Então a gente identifica o esmalte. Vitrificou, tá legal. Ou não vitrificou, a gente continua queimando. É uma prática coletiva,
uma prática em que você encontra pessoas, troca informações, aprende muito, cria links, laços, vínculos. É uma experiência realmente assim que vai muito além de queimar argila. Ela tange a gente muito profundamente. Fala assim, fala ação. Tchau. 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 Ele tá dormindo, hein? Bom dia! Compartilhar emoções, sentimentos e no limite do cansaço, no limite do calor, no limite da alegria, na abertura do forno, de ver tudo que o fogo é capaz de fazer. Então eu vou posicionar essa peça ali em cima da outra, e além de a gente ter essa proteção, ela cria um efeito que a gente chama de flashing. Flashing é quando o fogo corre pela peça e ele forma como se fosse um rio, um rastro na peça de baixo. Então você consegue ver o rastro do fogo na peça. Quando é um fogo muito intenso, quanto mais intenso, mais vai ficar esse flashing visualmente visível. E o tempo de queima também ajuda a deixar ele um pouco mais visível. Então vou colocar lá a outra em cima aqui. O que fica muito, muito marcante para mim é a cumplicidade entre o ceramista e a natureza, permitindo que o fogo termine o seu trabalho. E isso me faz lembrar de uma passagem da história do Japão, quando teve contato pela primeira vez com o Ocidente, quando o imperador resolveu abrir as portas do arquipélago para que essa cultura japonesa tivesse contato com a cultura europeia, e isso aconteceu numa feira em Viena. O Salão de Artes Visuais considerou a arte japonesa infantil e mal feita, sob a alegação de que não apresentava sequer a noção de perspectiva e ponto de fuga. O que os críticos europeus não entenderam é que não era uma questão técnica de pintura, mas sim uma questão filosófica. A Europa, na época, estava às voltas com a filosofia do antroposofismo, que o homem é o centro do universo, numa posição superior de domínio sobre a natureza. E no Japão, assim como nos demais povos orientais na época, e ainda hoje, o homem é parte da natureza, numa integração total, juntamente com os elementos do céu, da terra, formando uma unidade. E a consequência dessa diferença é que a visão de mundo ela é representada pela arte pictórica, especificamente no tocante à perspectiva. Enquanto na arte ocidental as pinturas são retratadas como se nós, seres humanos, estivéssemos sob uma janela, observando a natureza lá longe, a arte ela é tomada do nosso ponto de vista, que a gente está fora, a gente está a parte da natureza, numa posição de observador. Na pintura oriental, não. Essa dicotomia entre dentro e fora não existe. As imagens são pintadas sob a influência desse conceito de perspectiva em que o ser humano está inserido mesmo. E todos os objetos estão em volta. E não tem esse ponto de fuga. Essa é a grande divergência. Foi isso que os europeus não entenderam. Essa diferença ela se revelou nesse episódio da Exposição Universal na capital austríaca. E ela foi descoberta realmente depois, quando os japoneses eles contrataram um pintor alemão para ir para o Japão ensinar para eles pintura, porque eles ficaram envergonhados que eles tiveram essa consideração. Quando o pintor chegou lá e começou a entender o modo deles trabalharem a arte, é que ele percebeu
que não era uma questão de ponto de fuga e uma questão de pintura, de estética, era uma questão de filosofia, de postura de vida. E o que isso tem a ver com nós ceramistas? Nós trabalhamos com a argila, nós trabalhamos com a matéria da natureza. A gente tem que olhar para o nosso material, a gente tem que prestar atenção qual que é a reação da argila a cada intervenção que a gente faz, a cada aperto que a gente dá, a cada puxão que a gente dá, porque não tem uma receita pronta. E depois, quando a peça está modelada, está seca e vai para o forno, a gente trabalha em parceria nessa queima com o fogo. E é ele que vai finalizar, junto com a cinza da fornalha, que vai esmaltar a sua peça. E assim, essa peça de autoria dupla, sua e do fogo, sua e da natureza, é que é o resultado final dessa queima. É lindo, é muito, muito interessante. Vale super a pena participar. Eu acho que o que mais está me marcando nessa experiência da queimar a lenha é como que a coletividade, que é muito marca de uma queima-lenha, porque você não consegue fazer sozinho, dita muito a ordem do processo e querendo ou não, a forma como vai ficar o produto final, né, em relação aos encaixes ali do forno e onde que cada peça vai ficar, a quantidade de cinzas que vai receber, os efeitos que vão dar. Então isso eu tô achando muito legal, assim, a coletividade ela traz muitos benefícios, as trocas, os aprendizados inúmeros e essa coisa do, né, a união faz a força, que é clichê, mas é o que acontece, e isso tá sendo muito rico. Então, Carol, eu sei que você já fez o ano passado, você veio, fez a vivência da queima dos núcleos, e esse ano você está aqui de novo. O que te traz de volta? Eu acho que cada queima é única. Nós que vivemos ali no forno elétrico, que é só apertar um botão e ligar o forno, voltar, né, resgatar ali, ir para o fogo, para a lenha, e cada queima que a gente faz, ela é única e com as pessoas que estão ali formando aquele grupo. Então, ano passado, nós viemos participar da queima pela primeira vez com o objetivo de experimentar os esmaltes em outras atmosferas que não o elétrico. E foi super especial pela convivência que a gente tem aqui com as pessoas durante a queima, desse coletivo, de montar o forno junto, de alimentar o fogo e todo o processo. E foi muito especial, então a gente retornou esse ano para experimentar os esmaltes de novo e eu sei que as pessoas mudam, as peças mudam, o clima é outro, então isso mostra que cada queima é única, assim como cada peça que vai ali dentro desse forno, dessa queima é única.